Um louco é um louco apenas enquanto a sua ideia não se concretiza. Tempos atrás, o Peter publicou um vídeo falando que a Ino trairia o Shikamaru. E agora, para muitos, essa teoria parece mais possível do que nunca. Vamos falar sobre isso. Olá, Shinobis e Kunoutis, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é o meu canal. E quem diria que ela, Ino Yamanaka, se tornaria uma personagem tão importante no mangá de Boruto to Blue Vortex? Após o capítulo 14, as atitudes dessa personagem vêm dividindo o público do mangá. Afinal de contas, ela agiu corretamente em negar ajuda ao Shikamaru? Ou na verdade ela deveria ter ajudado seu amigo independente da situação? E convenhamos que não tem como olhar para esse capítulo e não se lembrar da épica frase do Obito: aqueles que quebram as regras são tratados como lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. E também tem aquela do Racionais, né? A confiança é uma mulher ingrata. Essa daqui deu até treta quando eu falei no outro vídeo do canal. Mas afinal de contas, qual é exatamente o futuro da Ino na história de Boruto Vortex? Até o momento eu vejo três possíveis caminhos para ela. O primeiro caminho seria ela entregando o Shikamaru, contando tudo aos conselheiros e também para o Kawaki, já que devido à onipotência ele é considerado filho do Naruto. É importante lembrar que recentemente a Ino descobriu que o seu filho quase foi conhecer o avô lá no céu. E por mais que o público esteja dividido em relação às atitudes dela, não tem como ela desassociar os recentes acontecimentos ao Boruto, mesmo que ela saiba através da Himawari que não foi culpa dele. Então nesse primeiro caminho, a Ino entregaria o seu amigo, confirmaria a teoria do Ei Nerd, mas claro, fazendo tudo isso visando proteger o seu filho. Mas calma aí que eu também tenho uma teoria sobre ela e eu vou contar nesse vídeo. Agora vamos ao segundo caminho. A Ino se alia ao Shikamaru. Algo muito curioso a respeito das delações é que elas não são chamadas de delações premiadas à toa. E se você é brasileiro, já sabe do que eu tô falando. Na atual situação, mesmo que a Ino acabe entregando o Shikamaru e falando sobre as transmissões clandestinas que ela fez com ele capítulos atrás, consequentemente, ela também seria considerada uma traidora. Então, no caso da Ino, essa delação premiada pode acabar não sendo tão premiada assim. Tudo bem que do lado dela teremos o Shikamaru e podemos até mesmo pensar em uma luta no futuro dos dois contra a Konoha, mas de modo geral, entregar o Shikamaru, no meu ponto de vista, talvez não seja a melhor decisão para ela. Talvez a melhor decisão para Ino nesse momento seja ir até o final com o Shikamaru e não entregá-lo de bandeja ao Kawaki. E agora vamos ao terceiro caminho. A Ino fica de fora dessa situação. Essa talvez seja a opção mais fácil, no entanto, está longe de ser a melhor. A Ino pode muito bem decidir não ajudar mais o Shikamaru, como vimos ali no capítulo 14, e também decidir não contar nada do que sabe, deixando as coisas acontecerem naturalmente, fluindo, sem ela ter que se meter para o lado de lá ou o lado de cá. O grande problema é que nesse tipo de situação, normalmente você precisa escolher um lado. A Ino precisa ir para a direita ou para a esquerda. Ela ficar no meio é a pior escolha possível. Nesse momento, ela precisa decidir se irá continuar sendo aliada da Vila da Folha ou se seguirá os seus sentimentos e o seu passado e com isso se aliará ao Shikamaru. E com isso voltamos à grande teoria do Peter. É possível que a Ino traia o seu grande amigo Shikamaru, entregue ele de bandeja ao Kawaki? Honestamente, eu realmente acredito que ela não fará isso. Na verdade, o roteiro mais emblemático, na minha opinião, seria ela ajudando o Shikamaru em uma situação futura, ou até mesmo ajudando o Boruto. Mesmo que nesse momento a Ino seja basicamente uma mãe querendo proteger o seu filho e esteja sofrendo com um turbilhão
explosão de emoções, ainda assim eu acredito que ela perceberá que o Shikamaru está fazendo tudo isso por alguma razão e que mesmo que não faça sentido para ela, de algum modo faz sentido para ele. E isso bastará, fazendo com que ela volte a ajudar o Shikamaru. Apesar da teoria do Nerd ser bem interessante e o melhor de tudo fazer sentido, ainda assim nós teríamos aqui uma certa contradição com base no passado da personagem. Ela passou o clássico e o Shippuden sendo desenvolvida. Temos toda uma história do trio e no Chikacho que, segundo vocês mesmos, esse trio não pode ser desfeito. Então, se não faz sentido o Inojin morrer e acabar com esse trio, qual seria o sentido da Ino não apenas ver o Shikamaru morrendo, mas principalmente entregar ele de bandeja? Porque uma coisa é ele morrer em batalha, como aconteceu no passado, toda aquela coisa da Guerra Ninja. Outra coisa seria um membro do trio e no Chikacho entregando outro membro do trio e no Chikacho. Isso daqui simplesmente não encaixa na minha opinião. E eu entendo que a Ino, ela está dividida entre ajudar o seu melhor amigo e, é claro, proteger o seu filho. Mas eu ainda acredito que eventualmente ela ajudará pelo menos o lado do bem, digamos assim, mesmo que ela esteja sofrendo com os efeitos da onipotência. Inclusive, a respeito da onipotência, como eu comentei lá no grupo do WhatsApp, eu gostei pra caramba de como foi muito bem explicado lá no capítulo 7 e agora no capítulo 14, onde os dois capítulos a onipotência foi explicada utilizando o Shikamaru. Eu achei muito bacana essa estratégia de roteiro e se você não percebeu, não tem problema, vai lá, faz uma lida a respeito do capítulo 7 e depois pula direto para o capítulo 14. Você vai perceber uma conexão bizarra entre esses dois capítulos do mangá. Mas de todo modo, Shinobis e Kunoichis, agora eu quero saber a opinião de vocês. Ino Yamanaka vai pro lado direito, pro lado esquerdo, vai ficar em cima do muro, vai ajudar o Shikamaru e o Boruto, vai entregar o seu melhor amigo de bandeja? Afinal de contas, querendo ou não, essa personagem acabou se tornando muito importante para o presente e o futuro do mangá de Boruto Vortex. Inclusive, se você tiver alguma teoria a respeito desse mangá, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Mas pelo amor de Kaguya, manda uma teoria boa. Não vem me falar que o Naruto é aquele Shinju, porque eu vou achar que você não sabe ler. E a respeito daquela treta que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu fui parar em duas delegacias diferentes. Finalmente expliquei tudo lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então é isso, até o próximo vídeo. Tô te esperando aqui no YouTube e também lá no Instagram, beleza? Um forte abraço, falou, valeu!